Olá a todos que acompanham o canal. O tema de hoje será dízimo. Eu devo realmente pagar? Primeiramente, a gente tem que entender que dízimo significa retribuição. Dar o dízimo é uma prática que começou no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha a ordem de dar a 10ª parte das suas colheitas e rebanhos. Como vemos em Malaquias capítulo 3, versículo 10, quando é dito: Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ademais, no mesmo livro, no capítulo 3, versículo 8, temos um questionamento. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa argumentação ganha força quando vemos que a contribuição fiel de uns gera a riqueza de outros, e não a ajuda àqueles que realmente necessitam. No Novo Testamento, porém, não há nenhuma lei que obrigue a pagar o dízimo. Até porque Deus não precisa de dinheiro. Ele sequer precisa de nós, seres humanos. Ao contrário, nós é que precisamos dele e de sua misericórdia. Na Epístola de Paulo aos Coríntios, precisamente em 2 Coríntios 9, é relatado: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nessa passagem, Paulo se refere à contribuição aos macedônios, com uma oferta generosa, e não como algo dado com avareza. A leitura continua e é salientado que devemos distribuir os bens aos necessitados, e a justiça de Deus durará para sempre. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. O que se vê hoje em dia em muitas igrejas é que o dízimo é usado para angariar riquezas e poder, e não para amparar os mais necessitados, como encoraja a Bíblia. É muito comum vermos líderes religiosos cercados de seguranças, cobrarem para pregar, andarem de carros importados, passearem em seus helicópteros e jatinhos particulares, enquanto os fiéis andam a pé ou em carros populares. Muitas igrejas hoje cobram o dízimo de seus fiéis por débito automático, desconto em folha ou via boleto. A modernidade chegou aos templos. E quem não paga o dízimo chega a ser ridicularizado e tratado com indiferença, pois é seu dever como cristão. E o pior, alguns mudaram até o significado do dízimo, que agora não é mais 10%. Para muitos, como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o certo seria cobrar o trízimo, no qual seria 30% ou 10% para cada um, como se Deus precisasse do nosso dinheiro. Mas aí dizem, não é Deus, mas a missão que precisa do dinheiro para se manter. Aí vem aquela pergunta, mas a Constituição Federal não garante a imunidade aos templos de qualquer culto? Será que ainda assim as igrejas precisariam tanto dessa contribuição? Quando se vê carros fortes transportando valores de templos e seus líderes estando na lista de revistas de renome como sendo extremamente ricos, nós fazemos uma pergunta. Pode um homem de Deus ser tão rico e não dividir sua riqueza? Pode seus fiéis passarem necessidade e serem obrigados a pagar por algo que o Novo Testamento não obriga? Não esqueçamos também das ofertas, que por vezes beiram o inimaginável. Objetos hoje são tratados como instrumentos de salvação, e muitas igrejas comercializam produtos supostamente ungidos por seus líderes. Dentre esses supostos amuletos, encontramos alguns, no mínimo, bizarros, como vassouras ungidas, sabonetes, tijolos, colher de pedreiro, sacos de cimento, travesseiros, canetas, meias, flores, perfumes, quadros, dentre outros. Vivemos uma nova era da idolatria. Enquanto os antigos adoravam imagens e bezerros de ouro, hoje se idolatra a figura dos líderes e se oferta o suado salário em amuletos que não garantem bênção ou salvação, mas apenas enriquecem os empresários da fé. Reflitamos sobre o que é dito em Lucas capítulo 16, versículo 13. Nem o servo pode ser escravo de 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro.
Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Quanto à pergunta inicial, eu devo ou não pagar o dízimo? Fica a critério de cada um, pois o Novo Testamento não nos traz uma obrigação. Mas se você considera o trabalho de sua igreja oportuno e necessário, de modo que acolhe e ajuda os menos favorecidos nas suas missões, sem dúvida alguma, o sentido do dízimo, como retribuição a Deus, terá razão de existir, e o verdadeiro cristianismo será exercido. O dízimo jamais pode ser entendido como mensalidade ou um dever do cristão. Do mesmo modo, quando doado, ele não pode ser usado para pagar prestações de carros importados, jatinhos particulares e viagens para Disney, Las Vegas, Paris ou Miami, como se vê hoje em dia. Jamais o dinheiro pode ser tratado como essencial em nossas vidas, pois do contrário, serviremos somente a um Senhor, e este não será o Deus verdadeiro. Quer realmente retribuir o que Deus fez ou faz por você? Dê de comer a quem tem fome, vista quem está nu, visite os encarcerados e acolha os enfermos. Fazendo isso, você já pagou o dízimo infinitas vezes. Eu encerro o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado dessa reflexão. Se possível, dê um like e se inscrevam no canal Palavra do Cristão. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.